Recordes no final do ano passado. Matosinhos, Porto e Gaia estão entre as zonas que registaram um maior aumento. A reportagem do Porto Canal foi perceber que fatores explicam esta tendência de subida. O valor das habitações em Portugal atingiu novos máximos. Se em 2020 se assistiu a um abrandamento dos preços no mercado imobiliário, em 2021 o setor atingiu valores nunca antes registados. De acordo com os dados recolhidos e divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, no último trimestre de 2021 os preços das casas voltaram a subir de forma bastante perceptível. Uma tendência que se verifica há mais de 20 trimestres consecutivos. Pela primeira vez, o valor mediano dos alojamentos familiares em Portugal ultrapassou os 1.300 euros por metro quadrado. Está hoje nos 1.311 euros. Um valor que corresponde a uma subida de 12,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas se fizermos as contas aos últimos 5 anos, o valor das casas disparou drasticamente, quase 50%. Mais precisamente, o valor mediano das casas é hoje 46,2% mais elevado do que o que se verificava no último trimestre de 2016. Feitas as contas e tendo por base uma casa com 100 metros quadrados, em 2016 esta custaria 85 mil euros. Com a escalada dos preços, em 2021, a mesma casa custaria agora 125 mil euros. Os preços têm vindo a subir numa escalada quase imparável. Isto não vai poder aguentar-se sempre, não é? Mas enquanto dura, vamos aproveitando todos que trabalhamos no mercado imobiliário, vai aproveitando quem constrói, vai aproveitando quem investe, e o mercado vai absorvendo, portanto, isto é uma roda que não pode parar porque alimenta muitas famílias no país, não é? De acordo com os dados, esta tendência de crescimento é mais evidente nas zonas do interior do país, mas os aumentos expressivos também se verificam nas grandes cidades, sobretudo nas periferias das áreas metropolitanas. No norte do país, por exemplo, o crescimento foi particularmente acentuado em Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia, com subidas acima dos 10%. As zonas daqui do Porto com maior procura sempre foram, historicamente, a Foz, agora se calhar um bocadinho relegada para segundo plano, depois da explosão que houve no centro do Porto, né? Mas basicamente era a Foz, Boa Vista e depois as Antas. Eram as três zonas, eu já trabalho nisto há muitos anos, e eram as três zonas, digamos, mais caras do Porto, e por esta ordem até. Agora, digamos, com a revitalização que foi feita da Baixa, obviamente que foi a Baixa que explodiu e que tem preços, em alguns casos, perfeitamente absurdos, mas pronto. Mas o mercado suporta e vai rolando com base na lei da oferta e da procura, que continua a ser muita, mas não por todos. A procura é substancialmente das classes mais altas para baixo, sendo menor na classe média e média baixa, obviamente. E um dos motivos para isso é que os preços estão, de facto, inacessíveis à maioria da população portuguesa. Isto aconteceu muito também por causa dos estrangeiros que vieram cá comprar. Houve os vistos Gold, que são uma vantagem por causa do investimento, mas acabaram por se tornar um bocadinho perniciosos porque fizeram subir bastante os preços, sobretudo nos centros das grandes cidades de Porto e Lisboa, que acabaram por arrastar as cidades de segundo plano, e cidades médias, neste momento, também têm preços bastante elevados. Em meados de janeiro, o Conselho Económico e Social defendia precisamente o fim dos vistos Gold como uma medida para contrariar as quebras na natalidade. Também, de acordo com o SES, esta medida levou ao aumento dos preços da habitação, o que impede os jovens adultos de sair de casa dos pais e de constituir família. Para uma família da classe média, por exemplo, o velho ditado do quem casa quer casa faz cada vez menos sentido, mas continua a ser possível. Como? Recorrendo ao crédito, de forma simples até, mas esse facilitismo pode trazer consequências indesejáveis. Como temos as taxas de juros a zero ou negativas, um empréstimo hoje de 200 mil, que há uns anos seria difícil de se fazer, uma família média hoje consegue fazer esse empréstimo e ficar a pagar menos do que pagaria por uma renda de habitação. E pronto, estão-se a vender casas, mesmo à classe média, não pelo valor que elas custam, porque senão as pessoas ficariam um bocadinho apreensivas, digamos assim, mas pelo valor da prestação que a pagam. Agora,
Também sabemos que não se fazem empréstimos de habitação a 100%, fazem-se a 80%, 90%. Portanto, também não é qualquer um que consegue comprar casa, mas quem tem condições de crédito consegue comprar casa e compra aos preços que estão a ser praticados com a maior das naturalidades. O preocupante é se os juros subirem e subirem muito. Nós sabemos que eles irão subir, mas não se prevê para já, prevê-se lá para 2025 que as taxas de juros comecem a apertar um bocadinho mais e depois terão que ser feitos ajustes das famílias que fizeram estes créditos, eventualmente se ainda tiverem idade para diferirem o pagamento, se não estiverem até aos últimos anos que podem fazê-lo, fazerem, digamos, um ajuste e poderem suportar as mesmas prestações. Eu creio que é possível para a grande maioria. Haverá casos que sim, vão ter problemas. Há sempre meia dúzia deles que não estão com a mesma preparação financeira e não conseguem suportar. Um problema económico, muito social, que veio para ficar. Ainda assim, a procura por habitação continua a aumentar. Em Portugal, estima-se que seja necessário construir entre 50 a 60 mil unidades de habitação para responder ao mercado.